Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui em nosso canal na internet. Novamente aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que os amorosos amigos espirituais continuem nos amparando nesses momentos de grandes desafios. Vamos nos permitir uma pausa em meio a tantas atribulações para reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre a visita a Nazaré, que está em Mateus, no capítulo 13, versículos 53 a 58. Sabemos que Jesus trouxe uma mensagem superior que tinha o poder de libertar os discípulos fiéis das manobras do farisaísmo, formando deles um corpo que buscaria um ideal superior. Essas polêmicas que se justificam através do surgimento de uma igreja com um corpo separado do judaísmo, certamente é presente no manuseio, nos relatos do autor, no caso Mateus, sobre as declarações legítimas de Jesus. E esse capítulo 14 do livro de Mateus inicia-se com uma introdução que é, na verdade, o fechamento do capítulo anterior que já estudamos aqui. Essa introdução informa que Jesus retorna à cidade onde viveu a sua infância, no caso, Nazaré. É uma oportunidade em que Jesus aproveita para pregar o evangelho do reino e realizar fatos considerados milagrosos. E o fechamento deste capítulo relata outra visita de Jesus, quando ele foi à cidade de Genezaré, ou Tiberíades. E vamos então encontrar em Mateus. Quando Jesus acabou de proferir essas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não, ele é o filho do carpinteiro. Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Após a pregação das parábolas do tesouro, da pérola e da rede, Jesus vai a Nazaré, cidade onde ele passou a sua infância, depois do retorno do Egito com os seus pais. Maria e José, Nazaré, simplesmente fazem e trazem o significado da palavra principal trazida por Jesus, fazendo referência aonde ele cresceu e passou a maior parte da sua existência. Por isso que chamam, ou chamavam, de Jesus de Nazaré ou o Nazareno. Atualmente, a cidade tem o nome de Nazirá e está localizada a título histórico, num estreito vale da Baixa Galileia, a cerca de 27 quilômetros ao sudeste de Tiberíades e a 35 quilômetros a sudeste de um lugar onde se julga ter existido a cidade de Cafarnaum, também relatado no Evangelho. E a pregação em Nazaré por Jesus, caracterizada pelo preconceito social contra Jesus, demonstrado por grande parte dos ouvintes e daqueles que presenciavam os chamados feitos milagrosos do Mestre. Eles reconheceram que Jesus não era uma pessoa comum,
mas não hesitaram por demais em aceitar a sua autoridade. E certamente, poucos o aceitaram como Messias, que cumpriu todas as profecias lá do Antigo Testamento. A ideia de que um personagem tão importante pudesse sair de uma vila tão pequena jamais foi aceita pelos seus habitantes. Por isso que eles estavam indignados, quando diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Jesus não recebera instrução nas escolas dos rabis, não nascera em família importante, não estava relacionado a personagens importantes entre as autoridades políticas ou religiosas. E Jesus também não exercia nenhuma influência que pudesse fazer dele um personagem de vulto. Em decorrência desse declarado preconceito, Jesus sabiamente afirma: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Pessoas originárias de famílias possuidoras de recursos econômicos, ou as chamadas portadoras de títulos que revelam poder e destaque social, político e acadêmico, sempre mereceram ao longo da história da humanidade um destaque na vida em sociedade. Ainda que tais valores não guardassem ou tivessem alguma correspondência direta com o caráter moral daqueles que representavam uma comunidade. Como esse sentimento estava entranhado na mentalidade do povo à época e, lamentavelmente, ainda está presente no nosso meio social. E também era inconcebível para os habitantes de Nazaré, porque alguém de uma origem humilde pudesse ser considerado importante e, sobretudo, ser considerado o Messias, aguardado pelo povo judeu. Daí a indagação que paraiva no ar: não, ele, o filho do carpinteiro? Sem dúvida, irmãos, esse foi um dos maiores equívocos dos representantes e seguidores do judaísmo, que ainda se repete em várias sociedades do nosso planeta, em maior ou menor expressão. Supor a impossibilidade de um enviado celestial ou mesmo alguém de destaque no cenário local ou mundial tenha origem humilde. Mesmo assim, Jesus disseminou o amor, a liberdade, a paz, conclamando, melhor dizendo, ao reino de Deus e pregando a não violência, até o próprio sacrifício, sintetizando os objetivos da vida no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus deixou-nos um legado de amor em torrentes luminosas e, sobretudo, soberanas. Jamais nos esqueçamos disso. Bom, irmãos, essa é a mensagem, são as nossas reflexões para o nosso dia de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esse momento e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos sobre um outro tema do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Se você gostou desta mensagem evangélica e acredita que ela faz sentido para você, que ela faz sentido para algum conhecido, fique à vontade. Faça com que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Compartilhe e comente. Deixe um fraterno abraço em todos, fique em paz e continuemos nos cuidando.